Vida e Saúde já está de volta, que bom que você está aqui com a gente para aprender mais. E agora a gente vai tratar de um assunto muito importante, a gente está falando um pouquinho de saúde mental. E para falar sobre esse assunto, que é o estresse ocupacional, Cideli Biasi, ela que é psicóloga e parceira do Vida e Saúde, quero agradecer a sua parceria aqui com a gente, participação, viu? Eu que agradeço o convite. Muitas pessoas trabalham demais, parece que não tem tempo de se cuidar, parece que não tem tempo de cuidar da sua saúde física e nem mental. Será que esse é um dos fatores que propiciam, que favorecem o surgimento do estresse ocupacional? Ah, com certeza, né? A gente vive um estilo de vida enlouquecedor, né? Eu moro aqui na região de Cotia, às vezes pego a Raposo Tavares, 2h30, 3 horas num trânsito, né? E realmente é um estilo de vida que acaba gerando esse estresse, né? Na questão ocupacional, a gente tem outros fatores, né? Então, a gente chama o estresse ocupacional de burnout. Em 1970, Maslow que começou a fazer estudos apontando que existia um tipo de estresse diferenciado, né, que era um estresse ocupacional, e as pesquisas naquela época vinham mostrando que as pessoas que estavam numa profissão de cuidado com o outro desenvolviam esse estresse ocupacional, que é o burnout, né, e que ficavam então adoecidas por causa desse trabalho, né? E burnout tem esse significado, queimar-se, estar queimado, né? Consumido pelo trabalho. Né? E ele é caracterizado por 3 questões. Vamos lá. Então, exaustão emocional. Então, para ter burnout, precisa ter exaustão emocional, que a gente também vê no estresse a nível, porque o estresse é dividido em 3 fases, na última fase do estresse, né? Despersonalização, isso é típico do burnout. Mesmo as pessoas que estão em estresse, em exaustão, não têm, às vezes, essa questão da despersonalização, que seria que o quê? É o trato. Quando eu me relaciono com o outro, eu transformo ele num objeto, eu perco a empatia pelo outro. A pessoa se torna uma coisa, um objeto, simplesmente. A gente esquece que é uma pessoa. Eu estou tão adoecido no burnout, né, por esse estresse excessivo, que o outro não me toca. Agora, você imagina, por exemplo, a profissão de maior estresse é a profissão da área médica. Segundo maior estresse são os professores. Que lidam diretamente com os seres humanos. E os educadores, com crianças, né, com adolescentes. Então, educadores. E o nível de burnout em professores é altíssimo. Muitas licenças médicas são concedidas mês a mês, porque realmente... É o segundo maior estresse no mundo, é o estresse do professor, que é a minha área de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa com 420 professores, 18% estavam em burnout. Uau. E em ativa, trabalhando. E a terceira questão... Isso é muito sério, gente. Muito sério. A gente sabe que o aprendizado passa pela relação professor e aluno. Se esse professor está vendo o aluno como um objeto, né? Cansado, esgotado. E a terceira é a falta de realização profissional. Aí isso é que caracteriza o burnout. Olha, eu tenho um dado interessante aqui que diz o seguinte: cerca de 30% dos brasileiros sofrem com burnout. Você relatou que com a sua pesquisa aqui dentro do contingente professores, 18%. Fora na minha amostra, esses estavam na ativa. Na ativa, fora os que estavam afastados. Fora os que estavam já afastados com o problema identificado. Você já citou as características, mas eu gostaria de saber o seguinte: como é que eu consigo perceber o problema antes dele ser realmente instalado? Dá pra gente fazer, tem como eu identificar antes de eu me consumir, me esgotar no trabalho? Insônia. Né? O corpo vai dando sinais. O corpo vai dando sinais. E as pessoas vão entendendo que esses sinais são ruins. Então, vão se automedicando, né? Então, se eu acordo já cansado, já faz um próprio diagnóstico. Tem gente que fala assim, eu já acordo cansado é porque eu estou com depressão. Aí vai lá, toma o remédio da vizinha, né? Um antidepressivo, né? Então, vão se automedicando ou vão negando. A gente estava falando, né, um pouquinho da questão das doenças psicossomáticas, o quanto que de consequências negativas tem essa cisão do corpo e da mente, né? O quanto que a gente precisa começar a entender um corpo integrado numa mente, que então é uma unidade,
O ser humano é uma unidade, não existe um maior ou menor, não existe uma questão de importância. Não existe uma vida mental, uma vida física, não. É uma unidade. E com a questão social, cultural, ecológica e espiritual. Então, as pessoas perderam essa noção e elas vão se afastando desses processos de reconhecer no seu corpo, ou no aspecto mental, ou no espiritual, ou na sua vida afetiva, social, o quanto que elas estão adoecendo. E aí vem os sinais de alarme, né, de incêndio, ficam tocando, apitando, e você vai negando, até que haja, né, uma coisa mais grave. Então, o estresse em si, ele não é negativo, né, e ele não é uma doença. Ele é um processo, um mecanismo importante do nosso organismo, né, de você... Então, por exemplo, vai ter uma prova. É um grito de socorro. E assim, você vai ter uma prova, você precisa estar com o seu cérebro ligado, 100%. você precisa sim. É uma reação de luta ou fuga. Então, vem uma situação, eu preciso reagir àquilo. Agora, o problema é quando ele fica cronificado, quando ele entra constantemente. Eu estou naquele estado de alerta, naquele estado de atenção. Bom, a gente precisa prestar atenção nisso e o estresse ocupacional sendo cada vez mais assim reincidente, como é que a gente pode, de repente, lidar com esse problema de maneira positiva? Já que a gente tem que encarar o ser humano, o indivíduo, como um ser integral, como um ser que tem que estar com a mente e o corpo ligado e com as outras questões aí todas relacionadas. Então, há muitos fatores, quanto questão salarial, clima organizacional, condições de trabalho, mas essas questões às vezes estão fora do nosso alcance. Então, questões que estão dentro do nosso alcance que a gente pode, né, controlar, que são e efetivas. Então, vamos dizer a parte cognitiva, né? Então, existe o coping, que são as estratégias de enfrentamento, são estratégias cognitivas, né, que mostram que quem usa um coping, uma estratégia de enfrentamento focada no problema, ela diminui, né, essa magnitude dessa resposta fisiológica do estresse no corpo. Então, toda essa descarga química que a hipófise, né, coloca no corpo, que dá batimento cardíaco. Pra gente reagir, que gera ansiedade, exato, que gera... e que fica às vezes cronificado. Então, você já acorda com batimento cardíaco alterado, né, com a temperatura corporal alterada. Quer dizer, tudo isso você pode fazer uma mediação com a questão de focar no problema. Em vez de eu gastar energia com essa descompensação, eu vou gastar energia para enfrentar o problema e resolver. Isso, com estratégias cognitivas positivas. E tem a focada na emoção, que as pesquisas mostram que não são tão positivas. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para estudar e eu estou lá nervosa com essa prova. Aí eu vou como uma caixa de bombom. Ai, me dá um alívio, porque as estratégias focadas na emoção, elas regulam, né, esse estado emocional. Então dá aquele alívio, comer uma caixa de bombom. Mas resolveu o problema? Não, mascarou. Mascarou, você precisa estudar para a prova, né? Então, focado no problema, você precisa focar, fazer um resumo, pegar o livro, estudar para a prova e isso vai aliviar. Então, quais seriam estratégias focadas no problema? Apoio emocional, apoio social. Quanto que é importante você ter uma rede de relacionamentos saudáveis, ter amizades, ter um grupo, né, que você pode ter... Se identificar. Contato. E apoio social, ela é documentada em pesquisas no mundo inteiro como um fator de prevenção de doenças, né? A questão espiritual, né? O quanto que você... Desenvolver a espiritualidade saudável, né? De você acreditar num Deus que está ao seu lado, que te ajuda, que te apoia. Não numa questão negativa, porque também tem a religiosidade muito negativa que provoca doenças, né? Mas você conseguir expressar a sua emoção, que a gente tem muita dificuldade de expressar a emoção. Eu falo assim, eu tô frustrado. Eu falo, eu tô cansado, mas dificilmente eu falo, eu tô com raiva, tô com vontade de matar fulano. A gente mascara, a gente tenta... Por questões religiosas, né? Eu quero ser uma boa pessoa, eu não posso ter raiva. Então, geralmente eu falo, tô cansado, tô frustrada. Na verdade, então, saber expressar a emoção de uma maneira positiva, né? Aí... a gente pensa também na questão da alimentação, da atividade física, realmente do sono. É um conjunto. A gente precisa tratar o problema de uma maneira integral também.